Nós estamos em Hebreus 4, vamos ler o verso 9 em diante. Daniel fez uma prévia de uma história e contou como é que era o contexto no Velho Testamento. Essa questão toda diz respeito ao povo que morreu no deserto. Imagina só, o Senhor os livra do Egito com 10 pragas, vocês conhecem a história, abre o Mar Vermelho, destrói o exército egípcio no mar, coloca o pessoal no deserto para caminharem até a terra prometida, e muitos não alcançaram essa terra. Aqui o autor aos Hebreus, no verso 9, ele começa, depois de explicar toda essa situação que o Daniel trouxe aqui, ele diz no verso 9 assim: portanto, se referindo agora a nós, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência que vimos no povo do passado, do Velho Testamento. Então aqui a palavra está dizendo o seguinte para nós agora: resta um lugar para entrar, amém? Então está falando para você e para mim que nós temos um lugar que nós temos que entrar. E está dizendo também que esse lugar é necessário que a gente se esforce. Aqui é aquilo que o Daniel disse, que parece uma coisa contraditória, né? Esforçar para descansar. A gente não precisa esforçar para descansar. Quando você está cansado, você cai no sofá, numa cadeira, na cama, para descansar. Não há esforço nenhum, eu me entrego, eu me jogo. Então, que descanso será esse que o autor aos Hebreus está dizendo? Em Gênesis, capítulo 2, verso 2, diz assim a respeito, estamos em Gênesis agora, na criação do universo, e lá declara assim: havendo Deus terminou tudo que ele fez, tudo que ele criou, diz que ele descansou de toda a sua obra que havia feito. Foi aí então que ele estabeleceu o chamado sábado, que nós temos no dia da nossa semana, no nosso calendário, mas que muitas pessoas por aí, religiosos, têm o sábado como um dia que se deve guardar. E na verdade, o que é o sábado do Senhor? Ele estabeleceu um momento de cessar. Depois que ele criou todas as coisas, ele parou, ele cessou, e ele chamou isso de sábado. Ele disse: aqui agora não há nada mais a acrescentar, não tem mais nada a fazer. E Jesus fez isto também. Do alto daquela cruz, Jesus bradou dizendo: está consumado, não tem mais nada a ser feito. Aqui agora foi tudo encerrado e não tem mais nada que fazer. Então, assim como o Pai, o Criador, declarou que nada mais havia a ser acrescentado à sua obra criacional, o Senhor Jesus também declarou a respeito da sua obra redentora: aqui está tudo feito, ninguém pode fazer mais nada para alcançar a salvação. Eu fiz tudo, eu paguei a dívida toda, eu resolvi tudo. No Evangelho de Mateus, verso 11, 28 e 29, Jesus nos convida de ir até Ele. Ele fala: é necessário que vocês venham até mim, porque Ele sabe muito bem que teríamos muitas aflições, que teríamos muito assédio pelo sistema do príncipe deste mundo, e Ele garante: eu os aliviarei se tomarem o meu jugo, ou seja, o meu governo. Eu prometo a vocês, eu garanto a vocês que vocês vão ter descanso. Se aprenderem de mim, nisto vocês acharão descanso para as vossas almas. Então nós vemos aqui duas etapas. Primeiro, Jesus diz: eu vos aliviarei. De que Jesus te aliviou? Me diz. De que Jesus me aliviou? Qual foi o maior alívio que eu já recebi na minha vida? Foi aquilo que Ele fez por mim e que eu não podia fazer. Você não podia fazer. Ninguém podia fazer por nós. Ele pagou a nossa dívida que Adão contraiu no Éden. Pagou de uma vez por todas.
Então ele diz assim, eu alivio vocês completamente, a primeira etapa, ou seja, eu lhes dou a salvação das vossas almas. Mas depois ele diz assim, agora aprendam de mim. Aprender de mim significa olhar para Jesus, aprender com ele. E como é esse negócio de olhar para Jesus? Tem gente que faz imagem, tem gente que põe um quadro dentro de casa, tem alguns que fazem até estátuas, e fazem estátuas segundo os seus entendimentos, a sua maneira de pensar, e coloca lá vestido com um manto azul, com um cabelo comprido e louro, com os olhos azuis, e um homem bonito, e é isso que é olhar e contemplar Jesus absolutamente. Jesus diz, aprender de mim, é aprender a olhar para o caráter dele, olhar para o procedimento dele, olhar para o comportamento dele, o que ele dá importância. E o que a palavra aqui está insistindo é necessário que nós, igreja, nos esforcemos para entrar, porque é muito possível você ser um discípulo e ainda não ter entrado. Daniel chegou a mencionar isso aqui. E ainda não ter entrado, não ter entendido, não ter nem pensado que é necessário entrar nesse lugar. É necessário entrar. Ou seja, viver sem crer que há um lugar onde Deus está. É isso que está dizendo aqui. Que resta um repouso para você e para mim. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, como ele descansou, eu também posso descansar. Então é necessário fazer um esforço. Eu preciso saber onde é que está essa porta para que eu possa abrir essa maçaneta e entrar. Eu preciso entrar nesse descanso. E nesse lugar, quero dizer para vocês, por que eu não entraria se é lá que Deus está? Amém? Nós queremos Deus, amém? Você quer estar com o Senhor, amém? Onde é que ele entrou? Descanso. Descanso eterno. E ele fala que nós temos que entrar também. Amém, igreja? E é necessário entrar. É necessário entrar. E o primeiro argumento é esse, porque ele está lá. E isso aqui já basta. Se aonde ele entrou, se ele disse que não tem mais nada para fazer, se ele entrou lá e disse, agora eu estou nesse descanso, então, onde vamos provar que Deus quer para a nossa vida aqui? Nosso estado interior de cada dia. Como é a vida hoje em dia? Que nós vemos estresse, agitação, preocupações, ansiedade, crises emocionais, e Deus está dizendo aqui, basta, basta. Eu não apenas preparei para vocês um reino futuro, onde haverá novos céus e nova terra. Vocês têm possibilidade de entrar onde eu estou agora e viver agora um descanso que eu preparei para vocês, um lugar de descanso, onde vocês vão provar de tudo que eu fiz e me alegrei. A palavra do Senhor diz que quando ele criou todas as coisas, ele olhou e viu que aquilo era bom, ele ficou satisfeito, e ele então estabelece o sábado, ou seja, cessou, parou, não tem mais nada a ser feito, nada que você possa fazer, nada que você possa fazer. Ele disse basta. Então é necessário encontrar essa porta, entrar, se esforça, se vira, não é essa vida aqui que eu planejei para você, não é dessa forma. Eu te conheci antes da fundação do mundo. Eu dei minha vida por você. Eu te elegi, te predestinei para cooperar no meu propósito eterno. Você faz parte disso. E é aí e agora que eu vou te aperfeiçoar para você viver comigo para sempre. Então o Senhor diz isso. Ele diz, basta, entra, se esforça. Porque a palavra aqui está dizendo, é necessário esforçar para achar esse lugar. É necessário encontrar o Senhor. E, Senhor, eu quero estar contigo. E ele diz, basta, encontre a porta e entre. Então eu digo para o Senhor, eu quero entrar, Senhor. Eu quero entrar nesse lugar. Eu quero deixar todo esse fardo da minha velha criatura, da minha natureza carnal, das minhas ansiedades, das minhas preocupações, da minha velocidade, seja o que for, Senhor, eu quero entrar. E ele responde, então, troca de lugar comigo. Troca de lugar comigo? Mas que lugar, Senhor? Como assim? Me entregue o volante, deixa eu guiar. Sai daí, sai do lugar de motorista. Me entregue também o acelerador, porque eu não quero só dar a direção.
eu vou estabelecer a velocidade. Essa é a questão. Quando você está num controle de um veículo, seja qual for, você está ali, definindo a direção, você coloca o endereço lá no GPS, você define a velocidade, você confia na sua capacidade, você confia naquele automóvel que você está guiando, você confia nas estradas que você já conhece e você então define tanto a direção quanto a velocidade no caminho. E ele responde: não há possibilidade de você entrar no meu descanso se você não me entregar a direção e a velocidade. O que você acha disso? Estou perguntando para você, o que você acha disso? Isso acontece com você? Acontece? Tem dificuldade? Tem dificuldade de sair do banco do motorista? Difícil, né? Se a gente olhar até mesmo as coisas naturais, quem dirige bem, está ali no seu carro, confia em tudo e tal, está viajando com um ou dois companheiros e tal, se algum deles diz assim: deixa eu levar aí, João. Não, peraí, calma aí. Entregar a direção e o acelerador não é fácil. Tem que ser para alguém que você confia. E eu também tenho. E é isto que torna difícil a entrega, a confiança. E sabe o que é isso, na verdade, em relação a Deus? Sabe o que isso significa? Autossuficiência. Eu acho que eu sou bom. Eu acho que eu sei como faz. E vou fazer segundo o meu jeitão. E a autossuficiência não está muito parecido com aquela coisinha chamada independência? Por isso é que tudo isso acontece a partir do abandono do pecado. E isso acontece com a nossa vida hoje. Jesus já te deu a salvação, já pagou o preço? Você já está nele? Você está esperando um novo céus e nova terra? Sim. Mas e essa vida aqui? Como é que você vai viver? Você vai viver dando a direção aqui? Você vai determinar como vai ser? Você, na hora que estiver mais agitado, vai pisar fundo no acelerador? Eu quero isso agora, quero dessa forma. É possível? Por isso que o autor diz aqui, tem que entrar. E é necessário você se esforçar, porque não vai ser fácil. Por isso é que tem que ter esforço. Né? E tem um texto que para nós já é quase um chavão, né? Eu vou falar ele aqui, vou falar só a referência e nós vamos repetir juntos. Eu tenho certeza que a grande maioria aqui vai falar de cor, né? Claro, memorizado. Romanos 8, 28 e 29. Vamos juntos falar bem forte? Deixa eu ver. Sabemos para o bem daqueles que são chamados, porque os que de antemão conheceu, também os para serem conforme. Sabemos que todas as coisas cooperam. Você sabe? Você tem certeza disso? Tem certeza disso? Eu tive uma experiência uma vez viajando de madrugada com meu filho, dirigindo de Valadares para cá. A gente estava vindo de São Paulo, viagem longa, era 3 horas da manhã, e eu dormi do lado. E eu sou tão confiante em mim mesmo que eu fiz uma bobagem dormindo. Eu sonhei que ele estava perdendo a direção, ele se dirigindo para o lado de um caminhão. Sabe o que eu fiz? Puxei o volante, acordando assustado, e puxei o volante, quase que criei um tremendo acidente. Olha só como a gente é, né? Até no subconsciente. Então, sabemos que todas as coisas cooperam. Eu preciso me esforçar para saber de verdade. Não saber apenas na minha mente humana, mas entender que o Senhor, Criador dos céus e da terra, Criador da minha vida, Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem. Será que eu sei? Será que por ele ser tão familiar e tão conhecido, eu corro o risco de perder o impacto que essa palavra tem? Nós cremos que as Escrituras, que a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a palavra do Senhor? Será que eu corro o risco de usar isso como um texto que está lá no cartão do catecismo e que eu sei falar de cor? Entenda uma coisa. O que eu vou falar, para que você veja a importância de entender o que a palavra diz. Deus não faz todas as coisas cooperarem para o bem de todo mundo. Olha só a qualificação que ele traz aqui. Não é para todo mundo. E você agora precisa saber se você é o todo mundo ou se você é o alvo dessa promessa. Você é o alvo dessa promessa? Porque nós sabemos que Deus faz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que
e que são chamados segundo, porque os que de antemão conheceu, ele os destinou antes da fundação do mundo para viverem o seu propósito. Amém, igreja? São para esse somente que todas as coisas cooperam bem. Saber que as coisas cooperam para o bem é confiar totalmente. É quando acontece o inusitado, aquilo que você não espera, que te atrapalha seu planejamento, sua agenda, atrapalha sua paz, sua saúde, atrapalha seja o que for, e você dizer, amém, Senhor, porque se está acontecendo isso aqui, porque o Senhor tem algo para mim, porque eu sei que eu te amo, Senhor. E eu sei que eu estou mergulhado nesse negócio, desse propósito eterno. Amém? Eu estou engajado, eu estou contigo. Eu não estou relaxado, Senhor. Eu não estou distraído no que diz respeito a isso. Eu não estou buscando outros sonhos, outros objetivos. Então, eu sei, eu tenho consciência, eu tenho certeza que qualquer coisa que acontecer comigo é para o meu bem. Porque o Senhor é Pai. E o Pai corrige o filho que ama. O pai segura o filho que ama, o pai escora, puxa a mão, chama na responsabilidade. Tem um outro texto também que eu vou chamar vocês para a gente repetir, memorizado. 1 Pedro 2,9. Vamos juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio, propriedade exclusiva. Não tem sócio nesse negócio, não. Propriedade exclusiva de Deus. A fim de... Você vê que ele faz a promessa, ele te fala o que você representa para ele. Você é uma raça que foi eleita. Você não é qualquer um. Não existe raça. Não existe raça mais importante no planeta inteiro do que aquela raça que foi eleita para ter um dono, uma propriedade. Eu tenho a genética dessa raça eleita? Eu fui apto para o reino de Deus? A palavra diz isso, viu? Que tem gente que não tem aptidão para o reino de Deus. Eu já topei com alguns por aí, de querer entender o evangelho, querer conversar com a gente e tal, e você falar, uma vez, 2 vezes, um encontro, 10 encontros, não entende, não segue adiante, não tem aptidão. Jesus disse isso. Nem todos são aptos para o reino de Deus. Porque, humanamente falando, tira sua liberdade pessoal. Você tem um rei, você é colocado num reino. Essa palavra evangelho do reino, né, pode virar um chavão, um evangelho do reino. De qual igreja que você é do evangelho do reino? Bota até nome. Não, nada disso. O evangelho do reino foi o evangelho que Jesus pregou e diz que há um reino que foi abandonado e que ele te chama de volta e que você entra e que desse reino ele é o rei. Ele é o rei, por isso que você só é alvo dessas promessas se você tiver esse Deus como seu proprietário, como diz aqui em 1 Pedro 2,9. Nós somos ansiosos. Né? Infelizmente. A ansiedade, ela se manifesta de muitas. A ansiedade como alguém diz por aí, né? Os psicólogos dizem que a ansiedade é excesso de futuro, que a depressão é excesso de passado, né? E que é exatamente isso que assola a humanidade hoje. Viver dessa maneira, inseguro, preocupado, tenso e sujeito a todas as enfermidades que esse estado interior gera. Jesus diz uma coisa, ele diz assim, uma coisa que eu gosto muito das tiradas do Senhor, porque ele vai logo, como diz assim, aquele negócio de uma propaganda que tem por aí, fala Tramontina, corte rápido. Jesus é bastante assim, ele vai logo no ponto final. Fala assim, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar não vou usar a côvado não, para a gente não precisar buscar a medida aí. 1 milímetro ao curso da sua vida. Hein? Você está ansioso por quê? Por que você está ansioso? Para livrar a sua vidinha de problemas? Jesus disse, entra no descanso. Eu entrei, eu consumei, você é meu.
Sai da cadeira do motorista, me entrega, entra, acha essa porta, abre e entra, porque eu estou lá. Eu estou lá te esperando. Se você ficar do lado de fora, esperneando, eu não posso fazer nada. Na verdade, ele está falando a respeito da nossa vida aqui, agora. A salvação ele nos deu pelo seu sangue derramado. Mas, de qualquer forma, não tem como a gente desvincular a nossa vida aqui agora, vivendo ela erradamente, porque, afinal de contas, a salvação tem 3 etapas. A justificação, a santificação e a glorificação. E entrar no descanso faz parte da onde, meu? Santificação. Amém? Da santificação. É nesse processo de andar com o Senhor que eu vou aprender com Ele, que é manso, que é humilde de coração, e andando com Ele, no jugo dEle, na canga dEle, sobre o meu pescoço, é que eu vou aprender com Ele a entrar nesse descanso que Ele consumou naquela cruz. Amém, igreja? Sabe o que Deus está esperando sair da nossa boca? Ouvir essa palavra nas Escrituras e no nosso momento com o Senhor, quando estivermos em comunhão com Ele, podemos declarar: Senhor, entrei, Senhor, entrei nesse lugar. Onde é que o Senhor está, meu amigo? Cadê você, Senhor? Estou aqui. Me dá um abraço. Eu entrei nesse dia. Entrei. E funciona, Senhor. Funciona. Os cristãos oram. É nosso hábito orar. Alguns têm uma vida de oração mais do que outros, mas de qualquer maneira, acho que todos nós oramos de alguma forma. Mas lembremos que quando o próprio Jesus fala de oração, ele fala de vigilância. Ou seja, fecha um olho e fica com o outro aberto. Porque de que adianta você falar e não praticar ou fazer, nesse caso aqui, né? Oremos sobre isso, mas sobretudo vigiemos, amém? Porque a chamada das Escrituras não é eletiva, não tem como eu dizer: Senhor, eu vou preferir não entrar, pode? Não pode. E vou dizer mais, tem que esforçar. A gente esforça para malhar o corpo, né? Não é fácil. Ir na academia, ou malhar em casa, ou fazer exercício físico, né? Tem que esforçar? Tem. Todo mundo sabe que tem. Aí a palavra do Senhor diz também: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas o exercício da fé em tudo. Por isso é que é necessário esforço, para aumentar a musculatura da sua fé. Amém? Vamos baixar nossa cabeça mais uma vez? Eu gostaria que agora você orasse sozinho e pedisse ao Senhor para Ele continuar falando ao seu coração sobre esse tema e pedir ao Senhor que Ele te ajude nesse esforço, que Ele te ampare, que Ele te mostre, que Ele nos mostre e que nós possamos todos entrar nesse lugar, em nome de Jesus.